ele deu um incentivo, né, aos rivais, entende que mereciam um tratamento melhor. E aí na sua carta de despedida, caiu atirando, né, disparando para todo lado. Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e hoje veremos as últimas novidades sobre o Timão. Chico Garcia trouxe as últimas notícias sobre os bastidores do Corinthians que vem causando muita polêmica lá no Parque São Jorge. Isso porque o Rubão foi demitido. Acho que ninguém ficou surpreso com a demissão do Rubão, né? Até porque isso já havia sido cogitado durante algumas semanas atrás. O clima ficou insustentável, ali uma treta com o presidente Augusto Melo, o Rubão se metendo em alguns assuntos, tentando opinar, indo contra aquilo que o presidente achava melhor para o time, enfim, muita treta nos bastidores. Rubão foi demitido e ele já saiu soltando os cachorros. Aparentemente, essa novela ainda tá longe de acabar. Eu acredito que o Rubão vai falar muitas coisas que ele viu errado ali nos bastidores do Corinthians, até porque ele pode já pensar em vir como presidente na próxima candidatura ali, enfim, é uma suposição, né? A gente não sabe como é esses bastidores assim, tanto do futebol quanto da política. Os caras estão aqui, mas já estão pensando lá na frente. Vamos ver tudo que o Chico Garcia falou sobre essa treta que ronda ali os bastidores do Corinthians. Ele também trouxe novidades sobre a renovação de Paulinho. Paulinho vai renovar, não vai? Qual é a ideia do Corinthians? Qual é a ideia do jogador? Vai sair no meio do ano? Enfim, vamos ver isso e muito mais no vídeo de hoje. Mas antes de começar, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Corinthians Informa. E lembrando que deixaremos aqui na descrição o link do canal do Chico Garcia para que vocês possam acompanhar mais conteúdos sobre o Timão e sobre o futebol brasileiro. É importante vocês darem aquela moral pro Chico, já que ele está chegando perto dos 1 milhão de inscritos. Seria importante a gente ajudar o Chico Garcia a bater essa marca importantíssima. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Você já deve saber, o Rubens Gomes, o diretor de futebol estatutário, está fora do Corinthians. Ele foi desligado pelo Augusto Melo, aquilo que a gente já tinha antecipado, já falava disso há umas 2 semanas. O próprio Augusto Melo, na saída do Nabi Abichedi, lá depois do jogo contra o Bragantino, meio que deu a entender isso, quando ele disse que mudaria tudo no futebol. Foi demovido da ideia por alguns dias para pensar, refletir, entendendo que isso poderia gerar algum desconforto maior ainda no aspecto político, porque, vocês sabem, né? A eleição no Corinthians, ela recém começou, mas ela já está pensando na próxima candidatura. E aí tem os grupos políticos de oposição, tem o André Sanches movimentando o tabuleiro por fora, sim, isso ainda existe, para, inclusive, construir um movimento para daqui 2 anos já tirar o Augusto e colocar um cara dele lá, mais uma vez, isso é natural, como outros grupos políticos também. E desligar o Rubens Gomes agora faz com que o Rubão se torne, talvez, um membro da oposição. O cara que ajudou ele na candidatura, mas pelo racha político, ele pode se aliar com outras figuras para voltar, inclusive, como candidato a presidente. Olhem como é a política e a política dos clubes. Enfim, o Augusto telefonou para o Rubão para desligá-lo. Efetivamente, ele já não estava comparecendo por um quadro de dengue e também por uma punição do STJD. E agora está completamente fora do Corinthians. O Rubão cometeu algumas barberagens, né, no começo da gestão, aquela história de acabou a farra, né, que incomodou demais o Augusto Melo. O Augusto também estava falando, né? Também estava dando entrevistas, dizendo que ia construir patrocínios bilionários, que ia trazer o Gabigol, aquela coisa toda. Mas essa frase do Rubão, ela já entrou, né, para a história do futebol paulista, né? Uma entrevista que ele deu na Rádio Bandeirantes, eu estava ouvindo no carro os meus amigos lá, o João Paulo Capelanes, Ricardo Capriotti. De repente, quando ele fala aquilo, sabe quando você sente assim, fala, mano, isso vai dar pano para manga. Por quê? Porque ele deu um incentivo, né, aos rivais. Se o Corinthians vencesse tudo a partir de agora, beleza, ele estava salvo. Mas não era uma tendência, né? Começando uma reformulação. Então, no primeiro insucesso e os rivais com a tendência de ganharem títulos, era óbvio que isso ia acontecer. Ainda mais Palmeiras e Flamengo, né? Como é que você fala que acabou a farra do nada, assim? Chega pianinho, constrói primeiro. Não foi o que ele fez. E aí,
tomou muita pancada, não só externamente, mas internamente, conselheiros, aí deu a briga com o Romeu Tuma Júnior, lá o presidente do conselho, que criou comissões para fiscalizar o futebol, o Rubão não gostou disso, e aí deu esse racho, o Augusto ficou no meio, desligou o Rubão não gostou do telefonema, porque... digamos assim, ele entende que merecia um tratamento melhor. E aí na sua carta de despedida, caiu atirando, né? Disparando para todo lado. Diz o seguinte: a única explicação dada foi a pressão que ele diz sofrer. Estranhei, pois tenho consciência que uma decisão como essa agita ainda mais o clube. Já conturbado pelas recentes notícias sobre comissões de patrocínio, aí tem um intermediário lá da patrocinadora Master, né? Permuta de colchões, aqui ele dá uma cutucada, né? Resistência à contratação de CEO e volta da equipe sub-23. Aliás, nunca deixei de questionar questões como essas, o que não deve ser ou não deve ter agradado algumas pessoas. Pior, justamente no momento em que o nosso time consegue reagir e vencer 2 jogos seguidos e tudo mais, mas aí tudo bem, né? Isso acontece lá e cá. Alimenta a estranheza também o fato de nos últimos dias eu ter defendido a gestão publicamente, uma vez que a diretoria e o próprio presidente concordaram em nossa última reunião que era necessário impedir o avanço das comissões, pelo menos da forma como foram feitas. Então ele diz que o Augusto estava com ele nessa, digamos assim, contrariedade com as comissões do Romeu Tuma Júnior. Enfim, na condição de presidente e responsável pelo que acontece no clube, Augusto Melo tem todo o direito de escolher as pessoas com as quais quer e não quer trabalhar. Rubão está fora e como fica o departamento de futebol agora? Bom, o aspecto político ainda vai ser bem detalhado. Na sequência, a gente vai ver movimentos do Rubão e dos grupos políticos que ele vai apoiar ou que apoiarão ele, provavelmente se mexendo para buscar alguma coisa no sentido de poder dentro do clube. Mas, afora isso, o Fabinho Soldado, que chegou com plenos poderes, inclusive engolindo o Rubão, definindo contratações, contratou o Antônio Oliveira, regularizou o Rodrigo Garro, contratou o Mateuzinho, que, enfim, o Rubão fez aquela barberagem de contratar, não contratando, deixando o moleque treinar, vazou para todo mundo e ele não tinha nada assinado e ele voltou para o Flamengo. Um mico danado, mas foi lá o Fabinho Soldado chegou, até porque veio do Flamengo. Não, peraí, empréstimo não, vamos resolver definitivo aqui, me dá isso aqui, papapá, resolveu. O Fabinho Soldado começou a resolver todos os problemas que o Rubão tinha criado e que o Augusto não estava conseguindo resolver. E o Fernando Alba, que é um diretor adjunto, os dois vão tocar a pasta, não vai ter diretor estatutário definido por enquanto pelo Augusto, sabe por quê? Porque esse cara, provavelmente, se definido, viria de algum grupo político que já estaria de olho na candidatura. Então, o Augusto não vai dar essa moral para ninguém. Por enquanto, ele vai deixar esses dois tocando futebol, juntamente com ele, evidentemente, né, que se envolve muito nesse aspecto. Bom, vamos falar de dentro de campo? Gente, o Paulinho, falei para vocês aqui, que saiu ovacionado pela torcida, jogou quase 90 minutos, né? Jogou bem dentro das características que lhe cabe, não fez um jogo primoroso do que a gente conhece do Paulinho, acho que ele ainda tem potencial de crescimento, eu acho que ele é um cara que pode ajudar com a lesão do Maicon e o crescimento do Breno Bidon aí, em algum momento ele pode ser um segundo homem, ele pode entrar no segundo tempo, ele tem característica tanto para construir lá de trás como para pisar na área, ele é um cara que pode colaborar. Isso sem falar no vestiário, né? Mas isso eu nem estou colocando aqui, porque só por isso já dava para deixar o Paulinho até o final do ano, para poder mostrar para os jovens o que é jogar no Corinthians, para outros jogadores recém-chegados. É importante você ter esses caras no grupo. Ah, Chico, mas então tem que pagar R$1 milhão para um cara que não joga só para ser um motivador? Não. Inclusive ele já reduziu o salário nessa última renovação, que foi meio forçada por conta da lesão, questão de lei até ele se recuperar. Pois bem, essa próxima renovação, que deve acontecer até o final do ano, com gatilhos para ser renovada por mais uma temporada, provavelmente vai entrar num denominador comum. É claro que você não vai achatar ainda mais o salário do Paulinho, até porque ele está jogando. E ele tem uma história, e ele construiu isso, é mérito dele. Então é óbvio que um jogador assim, ele custa mais. Não dos tops do elenco, mas também você também não vai dar um pastel e um refrigerante para o cara, que é um cara importante. Então eu acho que, né? Pelas informações é isso que está pegando. Agora, nesses 2 meses, o Paulinho quer ficar pelo menos até o final do ano, o Corinthians quer ficar com ele. O que rola é muitas vezes assim, uma pedida aqui, outra pedida ali, não, a gente quer para ficar isso, não sei o que. Ele tem interesse de clubes do Japão,
Turquia, Arábia Saudita. Ele tem mercado ainda. O Paulinho tem 35 anos, um cara que jogou no Barcelona, jogou no Tottenham na Inglaterra, seleção brasileira, um cara de muito nome lá fora. É interessante a gente parar para pensar que até um tempo atrás a treta era entre a diretoria atual com a diretoria antiga do Corinthians, mas agora os caras estão brigando entre si, não estão conseguindo entrar num acordo, né? O Rubão foi mandado embora, agora uma nova mentalidade ali nos bastidores. Aparentemente o Augusto Melo vai comandar da maneira que ele bem entender, apesar de tudo ele é o presidente do Corinthians. Agora o que nos resta é aguardar para ver até onde essa novela vai chegar. O Rubão prometeu falar muita coisa que ele viu errado ali nos bastidores do Corinthians. Talvez essa polêmica ainda esteja longe de acabar. O Chico também falou aí sobre a renovação do Paulinho, né? Eu acho interessante, primeiramente, ver como é que o Paulinho vai se comportar na temporada, mas tem que aguardar, está muito cedo para falar bem assim, Paulinho, vamos renovar, sendo que a temporada está começando apenas agora. A gente não sabe como ele vai desenvolver o futebol dele durante essa temporada, já que ficou um bom tempo lesionado. O Corinthians entra em campo hoje para enfrentar o time muito bom do Fortaleza, jogando ali na Neoquímica Arena. Hoje o Timão joga em casa mais uma vez e tem tudo ali para buscar um bom resultado. Se conseguir essa vitória já dá um respiro gigantesco no Campeonato Brasileiro. Quero saber de vocês estão otimistas, não estão? Para vocês, qual será o placar do jogo entre Corinthians e Fortaleza? Deixe a opinião aqui nos comentários. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!